Amém. 1 Samuel 15:10 diz: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque o trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Agora você vai ao verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Essa história que você conhece, e o que nós queremos enfatizar com a graça e misericórdia do nosso Deus é o fim de uma ilusão. Amém? O fim da ilusão. Nós temos que ser pessoas, aliás, que a Escritura já diz que o nosso culto só é aceito quando ele é racional, compreensão, entendimento, saber o que está fazendo. Jesus disse que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Isto é compreensão, isso é entendimento, isso é firmeza, isso é determinação, isso é direção. Então, o fim da ilusão, nós temos que saber andar com o pé firme, acabar com as ilusões da nossa vida, acabar com essa história de desejar aquilo que está dentro da nossa cabeça. Nós temos que desejar aquilo que está dentro da Bíblia. Entende, irmão? Porque vai chegar um dia que todas as nossas ilusões vão ter um fim. Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras são eternas. Amém? São eternas, não passarão. E a Escritura diz: quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Eu quero colocar dentro de mim, da minha cabeça, do meu cérebro, da minha alma, o que me dá esperança. Ou seja, não quero andar em ilusão, não quero me encher de mim mesmo, não quero viver nos meus conceitos. Irmão, todas as ilusões um dia terão fim, mas tem muita gente ainda vivendo de ilusão. Muita gente vivendo de ilusão. Muita gente esperando um ministério que não virá nunca. Muita gente esperando uma unção que nunca chegará, porque está vivendo de ilusão. Muitas pessoas estão esperando muitas coisas de Deus, enquanto que Deus está esperando delas apenas uma. Mas elas não enxergam. Elas estão esperando avalanches e mais avalanches provenientes de Deus. E Deus está esperando de nós, seres humanos, uma atitude. Nós precisamos saber pisar em cima das nossas ilusões. Quantas pessoas eu conheci, e jovens que até passaram por este ministério, com projetos de Deus tremendos, em que Deus me mostrou a mim que tinha um grande projeto na vida de alguns jovens que passaram por este ministério. E quando conversamos, chegamos perto para conversar, rapaz, esquece isso, larga disso. Não, isso é o meu sonho desde criança. Todos os teus sonhos um dia se tornarão em nada. Somente os sonhos de Deus prevalecerão. Aleluia. Por isso nós temos que saber jogar os nossos sonhos no chão e pegar o de Deus. Por isso é a frase que nós usamos nesse lugar. Não podemos dizer, Senhor, eu quero de ti isso ou aquilo, mas sim perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Para que a vontade de Deus venha e prevaleça em mim, e não que eu fique lutando com a minha ilusão a vida toda. Muita gente confunde quando a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Quando a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, ele já chega na voz. Quando a Bíblia diz coisas semelhantes a estas, ele me invocará e eu lhe responderei. Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Tem muito crente iludido, irmão. Deus não satisfará jamais o desejo do teu coração. Isso é conversa fiada. Antes o verso está dizendo, agrada-te do Senhor. Quem se agrada do Senhor, os desejos do seu coração estão entregues ao Senhor. Então ele diz, agrada-te do Senhor, então ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem que, Jesus Cristo diz assim, olha, aquele que não aborrecer a sua própria vida e vir após mim, não é digno de mim, não é meu discípulo. Então nós precisamos acabar com as ilusões das nossas vidas. Temos que de uma vez por todas meter o pé naquele quarto, entrar nele, falar com Deus na intimidade, parar de viver como escravo. Você fez a pergunta do culto passado, se você é escravo ou se você é livre. Então, observa aqui o que acontece na vida deste rei, Saul. Se iludiu completamente, mas a ilusão dele teve um fim. Olha, se ele é rei, ele precisava de um povo para reinar sobre esse povo. Então você vê que nós lemos e o tempo todo ele enfatiza o que o povo fez, e ele deixou o povo fazer. O povo quis, ele deu. O povo pediu, ele deu. O povo resguardou, não quis matar os animais, ele deu. O povo não quis matar o rei, ele deixou. Foi vivendo de ilusão. Um rei não é para agradar o povo, um rei é para servir a Deus. Tu não tem um ministério para agradar ninguém, tu tem um ministério para servir a Deus. Deus não vai te derramar o Espírito para você agradar teu pai, mãe, filho, não. Deus te dá o Espírito para você agradar a Ele. E o Espírito é a capacitação. Vamos parar de ilusões. Queremos ser um povo que marche na largueza da terra, que desfaça as obras do diabo, que envergonhe
todo aquele que tem o espírito das trevas, mas tem que ser sem ilusão, pé no chão, confiança na palavra, firmeza, entendimento. Aqui vai Saul vivendo de ilusão. Não, mas o povo isso, o povo aquilo. Você viu que aqui no verso 21, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor e tal. E que o povo, o que nós temos a ver com o povo? Nós temos a ver com Deus. Não interessa povo. Que povo? Foi povo que derramou sangue por você? Foi povo que abriu os céus para te dar o Espírito Santo? Foi povo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Nós temos que deixar as ilusões de lado. E tem muita gente que se ilude por aí. Veja essa história deste rei, que aqueles versos que nós pulamos, Samuel diria para ele: olha, tu não era nada. Quando tu foi encontrado lá, procurando lá uma vaquinha, uma ovelha perdida, você não era nada. Deus te tirou de trás daquele rebanhozinho lá e te colocou como rei sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. Quem é você agora para dar ouvidos à voz do povo e rejeitar a voz de Deus? Quem colocou essa ilusão na tua cabeça? Tu tem o Espírito Santo, meu irmão. Não é para agradar o teu pai, nem a tua mulher, nem o teu filho. Ele não foi te dado para isso. Tu tem o Espírito Santo. Não é para baixar a cabeça para o teu patrão. O teu título de cristão é maior. Aleluia. Título de cristão não é para qualquer um. Cuidado com as ilusões. Cuidado com as ilusões. Podemos perder milhões e milhões de amigos, mas nunca jamais o amigo chamado Jesus. Aleluia. Esse não podemos perder. Lá está Saul. O povo isso, o povo aquilo outro. Samuel disse assim: ó, acabou para você. Eu não vou nem voltar contigo. Deus te rejeitou, eu vou andar com um rejeitado? É o que eu sempre digo, irmão. Teu irmão caiu? Sinto muito, não caia. Porque a graça é dada igualmente a todos. Aleluia. A palavra é dada igualmente a todos. Aleluia. O Espírito é dado igualmente a todos. Aleluia. A misericórdia é igual para todos. O sangue derramado é o mesmo para todos. Caiu, que fique no chão. Eu tenho mais o que fazer. Eu não posso cair. Porque lá em Apocalipse diz assim: ao que vencer, eu não vou olhar para trás. Eu não vou parar. Eu não posso parar. Nem que eu caminhe sozinho, mas que eu chegue lá. Então, meu irmão, Saul aqui, Samuel diz para ele: acabou para você, o que eu vou fazer? Vou andar contigo, vou aonde? Mas ele disse o quê? Não me honra diante dos anciões. Meu irmão, você está preocupado em ser honrado diante de homens? Quem está preocupado com honra de homens? Vê a queda deste homem e me honra diante do meu povo. Vem comigo para eu adorar, para que vejam que Deus ainda está comigo. E adiantava? Samuel indo junto com ele significava que Deus estava com ele? A palavra já tinha sido dada. O Senhor te rejeitou por quê? Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Vamos para a ilusão de Saul. Ele vai lá e fica, mesmo depois dessa palavra de rejeição, ele ainda procura se manter na aparência aos olhos do povo. E lá vem Saul, montado no seu cavalo. Lá vem Saul com as vestes reais. Lá vem o rejeitado, mas vem de espada real na mão. Lá vem o rejeitado, mas vem de coroa na cabeça. Lá vem o rejeitado dando ordem para todo mundo. E foi sustentando a ilusão, meu irmão. Às vezes nós achamos uma placa de retorno e ela diz, sabe o quê? Põe a tua boca no pó que talvez haja esperança. Desce do cavalo, tu não é mais rei. Tira essa coroa, tu não é mais rei. Joga essas vestes para outro, porque tu não é mais rei. Não tem mais a unção. Põe a boca no pó, pelo menos poderá salvar a tua alma.
Porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia triunfa do juízo, embora o juízo seja sem misericórdia. Então, lá vem Saul, dando ordem aos seus capitães. Lá vem quem? Um rejeitado, aquele que não era mais rei, e foi mantendo a sua ilusão, Daqui a pouco vem uma guerra contra os filisteus. Começou a cair israelita de um lado, a israelita de outro, o exército sendo ferido, massacrado, dissipado, arruinado. Daqui a pouco, onde está Saul? Encostado numa muralha de pedra, e os inimigos vêm cercando ele. O fim da ilusão. Toda ilusão tem um fim, irmão. A ilusão não subsiste, ela não sobrevive. A única coisa que te dará vida eterna, que fará você prosperar e vencer eternamente, é se as palavras de Deus estão dentro de você, vivas e ativas. As suas ilusões, um dia elas terão fim. Agora lá está Saul, com a coroa, o seu bracelete, a sua armadura e a sua espada, para que ele deitasse sobre ela e tirasse a própria vida. É o fim da ilusão. Entende, irmão? Não dá para viver de ilusão. Faça orações sérias diante de Deus. Faça orações sérias. Entrega mesmo o teu problema nas mãos do Senhor. Entrega, mas não entrega, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, Senhor, está na tua mão, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acabou a ilusão. Agora, o que restou deste homem? Até a própria salvação está questionável. Tomou caminhos cada vez mais profundos nos seus abismos, foi mergulhando e chegou ao ponto que chegou. Irmão, se tem alguma ilusão na sua vida, joga ela por terra hoje, para que ela não te destrua completamente amanhã. Hoje, faça uma oração e pergunte a Deus: estou sustentando alguma ilusão? Ah, sim. Tem muita gente que entra nesse ministério sustentando um monte de ilusão. Já teve membros dessa igreja que já partiram daqui, que trouxeram empresários aqui, fizeram questão de me apresentar. Meu irmão, não me interessa quem tem dinheiro, quem deixa de ter, eu não vivo de ilusão. Dinheiro é ilusão. O céu e a terra passarão, e o dinheiro também. Eu não vivo de ilusão. O que sustenta a minha vida não é um papel confeccionado pelas máquinas das mãos humanas. Aleluia. Elias não tinha, mas comeu do melhor. Jesus não tinha no deserto, mas os anjos desceram e o serviram. Entende isso? Os corvos levaram comida para Elias na caverna. Eliseu multiplicou o azeite da viúva e a farinha da botija. O invisível prevalece sobre o visível. Tira a ilusão da sua vida. E aí, os empresários não conseguem se segurar muito tempo nos bancos da igreja, se eles realmente não se tornam servos. Aqui não se sustenta, porque nós somos todos iguais perante os olhos do Senhor. Deus não olha ninguém pelo que tem, olha pelo que é. Então, acabou a ilusão de Saul, mas aonde acabou? Acabou em cima de uma espada. E a espada é símbolo da palavra. Amém. Nós vemos um outro homem que também viveu de ilusão, mas a ilusão dele também teve um fim. E este é impactante. Um rei chamado Davi. Lá está Davi. Contemplou uma mulher, não controlou as suas emoções, não controlou a sua paixão,
adulterou, mandou matar o marido da mulher. Ilusão. Aí eu quero falar de outra coisa, meu irmão. Os deleites desta terra são todos passageiros. As coisas mais lindas que enfeitiçam os teus olhos, elas são passageiras. Jesus falou assim, olha, seja esperto, em outras palavras, trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Trabalhai, ajuntais tesouro no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão para roubar. Aí está Davi lá no seu terraço, não controlou as suas emoções, deixou a ilusão de uma mulher bonita entrar no seu coração. Mulher bonita se vê todo dia, em toda esquina, em todo canto. Mas tem até uma frase lá naquele quadro: um verdadeiro homem tem que aprender a controlar as suas emoções, porque um dia vai desejar algo que não poderá ter. E não poderá ter, não é porque as suas forças não lhe permitem ter, não. É porque o seu caráter é que não pode permitir ter. Seus princípios, a causa que ele comprou. A sua mente liberta, enxergando lá na frente. Davi deixou que uma ilusão, um prazer sexual, o deitar-se com uma mulher bonita, e lá foi ele depois. O profeta vem: Davi, o negócio é o seguinte, tu vacilou, a espada não se aparta da tua casa, e o filho que nasceu dessa união abominável aos olhos do Senhor, Deus vai matar, ele vai morrer. A criança morreu e Davi continuou caminhando. Só que a ilusão de Davi, pelaquele momento, teve um fim trágico. Daqui a pouco, lá vem a notícia: Davi, morreu um filho. Davi, um irmão assassinou o outro. Davi, houve incesto na família. Davi, outro assassinato. Davi, teu filho se rebelou. Davi, o filho que se rebelou, morreu. Toda ilusão, meu irmão, tem um fim trágico, porque a ilusão não faz parte da realidade. Diz a Bíblia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está levando a sério a sua vida de oração? Está levando a sério o comer Bíblia? Senão você poderá ser mais um Davi amanhã ou um rei Saul. Por isso que nós lutamos pelos princípios da palavra, pelo princípio da Escritura, porque certamente que toda ilusão terá um fim. Lá em Apocalipse diz assim: caiu quem? A grande Babilônia, a mãe das meretrizes, que abominava a terra com as suas prostituições. Está falando de quem? Igreja Católica Apostólica Romana. Caiu a grande meretriz. A ilusão dela um dia terá fim. Aleluia. Mas o mundo não está vendo isso. O mundo está aí, olha, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, não é isso? Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, fazendo grandes negócios. Os grandes empresários estão dominando o mundo com as suas fortunas, mas um dia a ilusão deles terá fim. Tem gente que chega ao ponto de dizer que se Deus não fosse com ele, que ele não teria condições de fazer tão grandes negócios. Um grande negociador apareceu para Jesus em Mateus 4 e diz assim: os reinos do mundo é tudo meu, eu dou a quem quiser. Ninguém supera aquele grande negociador chamado diabo. Tinha tudo, ele disse que daria tudo para Jesus se Jesus o adorasse. E as pessoas estão vivendo de ilusão, mas eu te digo, toda ilusão um dia terá fim. Porém o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão, subsistirão eternamente. Elas estão dentro de você. Então você também é eterno, porque elas te dão vida eterna, elas não passarão, elas se alojaram dentro do teu espírito e não saem mais daí. Ninguém arranca elas daí. A grande Babilônia vai cair, e eu te pergunto, quem diria?
uma organização que domina o mundo. Mas não importa dominar o mundo, porque o mundo também é uma ilusão. O mundo vai passar, vai deixar de existir. Pedro diz que os elementos ardendo se fundirão. Ele diz que a terra foi destruída uma vez por água, mas agora será por fogo, que é o juízo de Deus. Davi olhou toda aquela catástrofe na sua família. Imagina, horrores. O filho adulterando com as próprias esposas dele em cima de um terraço, à luz do sol. Que coisa! Como se pode? Quando Davi olhou aquilo, que ele procurava alguém para culpar, quem que ele achava? Ele mesmo. Só tinha um culpado. Como é que Davi agora põe a mão na consciência, olha para trás e diz assim: puxa, quem diria que aquele meu prazer sexual de meia hora causaria toda essa desgraça na minha vida? Cuidado com as tuas ilusões de 5 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos. Toda ilusão terá um fim, e pode ter um fim trágico. Quer andar de pé no chão e viver sem ilusão? Eu repito, Mateus 6,6 e João 5,39. É lá na intimidade: Senhor, vou para a esquerda, vou para a direita. Senhor, o meu coração está ansiando por A, B e C, mas o que o Senhor diz? O Senhor diz não, é não. O Senhor diz sim, então abre as portas. Entende, irmão? Tem uma passagem em Apocalipse que diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas não é de todo mundo, não. Porque tem gente que vai chegar no céu e não vai precisar ter lágrima nenhuma enxugada, porque já vai partir da terra com maturidade suficiente. Vai saber que se empenhou, que se dedicou, que se gastou e deixou gastar, que pisou em pedras, que derramou sangue, que fez tudo o que tinha para fazer pelo reino de Deus. Mas outros, menos esclarecidos, mais fracos, não se empenharam, não se dedicaram. Quando chegar lá no céu e se deparar com a grandeza do reino de Deus, vai dizer assim: meu Deus, o que eu fiz daquela minha vidinha lá na terra? Eu vivi inútil, eu não fiz nada. Eu poderia ter feito muita coisa e não fiz. Eu poderia ter me empenhado muito mais e não me empenhei. Eu poderia ter trabalhado muito mais e não trabalhei. Aquela renunciazinha que eu não fiz poderia ter me dado muitos galardões na eternidade. Agora eu tenho que ficar aqui com isso eternamente. Porque se você quer galardões, o trabalho é na terra e não no céu. Quando você entrar no céu, você já entra com tudo que você conquistou na terra para te acompanhar na eternidade. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas não será de todos, não. Tem gente, meu irmão, que já deixou as ilusões de lado, está andando mesmo na presença do Senhor, está buscando mesmo. Não importa para ele os sentimentos dele, as paixões dele, não importa para ele as coisas que agradam os olhos. Ele sempre faz um confronto com o que está escrito, e ele sempre vence as suas próprias ilusões. O homem mais poderoso do mundo é aquele que vence-se a si mesmo, não é o que vence os outros. Vencer um exército era muito fácil para Davi. A graça, a unção estava sobre ele, vinha a revelação e a estratégia do Espírito Santo. Ele saía e conquistava todos os inimigos, mas não foi capaz de conquistar a si mesmo. A sua ilusão o destruiu. Quando ele preparou tudo para edificar o templo do Senhor,
que ele preparou tudo, cortou a madeira, preparou o ouro, preparou os vasos, vamos edificar a casa do Senhor. Vem o Senhor e diz assim: não, a minha casa não, tuas mãos estão manchadas com sangue. Lembra da tua ilusão com Betseba? A minha casa não, mãos manchadas de sangue, tu és um homem sanguinário. Já esqueceu de Urias? Eu não esqueci. Já esqueceu de Betseba? Eu não esqueci. Tome cuidado, irmão. As ilusões, o que é ilusão? Pastor, você está falando tanto de ilusão, o que é ilusão? Ilusão, meu irmão, é tudo aquilo que você faz que Deus não te disse para fazer. Isto é ilusão. Vou trabalhar naquela empresa, buscou a direção de Deus? É ilusão, se não buscou. Vou mudar para um emprego melhor que eu vou ganhar mais, buscou a direção de Deus? Não, é ilusão, lá vai ser tua sepultura. Vou me casar, buscou a direção de Deus? Vai se meter dentro de um túmulo, é ilusão. Aleluia. Tudo aquilo que Deus não disser que está no negócio é ilusão. Por isso a Bíblia nos chama de servo. Você já viu servo fazer projeto? Você já viu servo dizer eu vou aqui, eu vou ali? Servo, é escravo. E nós temos que saber nos comportar como escravo. Sabe qual foi a queda, o problema da queda do rei Saul? Guarda essa. Ele achou que o título de rei era maior que o título de servo. E não existe nenhum título maior do que o de servo. Nenhum. Se Davi tivesse se comportado como servo, ele não usaria a autoridade de rei para mandar Betseba vir para o leito dele. E a ilusão dele não teria prevalecido. Porque servo não tem nem direito a ter ilusão. Hoje, nós vemos muitas pessoas iludidas e, para concluirmos, nós estamos vendo uma verdadeira piada e brincadeira. Em algumas igrejas por aí tem pessoas que abrem congregações, eles abrem congregação que nem abre botequim, né? Também já começa o problema por aí, né? Quem dera que a seara do Senhor encontrasse tantos obreiros que nós pudéssemos estar abrindo uma congregação por mês. A seara é muito grande, poucos são os obreiros. Mas tem igreja por aí que o camarada começa no ministério com 1 ano, já tem 10 congregações. Eu digo, puxa, quem dera que nós tivéssemos tantos obreiros assim para sair abrindo congregação. O resultado é a Babilônia universal, a Babilônia da graça, em que você chega lá e vê até homossexuais dirigindo culto. Igrejas batistas estão cheias de homossexuais à frente do trabalho. Assembleias de Deus também, metodistas, cheia de homossexuais, pessoas possuídas por pombagira, tranca-rua e etc., dirigindo culto, dirigindo coral. Por quê? Porque não existe tanto obreiro assim. E quando se abre um trabalho, sem a direção de Deus, qualquer um assume. Então, nesses lugares por aí, às vezes, surgem obreiros que quando vê a congregação, crescer, vê que o povo gosta dele. Aliás, que o povo se ilude com qualquer coisa, Vê que o povo gosta dele, ele tem aquela palavra carismática. Uma coisa é a palavra carismática, outra coisa é a graça de Deus. E aí ele conquista o povo com o seu carisma, existe carisma natural. Você sabe o que é um carisma natural? Você já viu cantores populares arrebanhar a multidão? Ele não tem unção, não tem poder de Deus na vida dele. Por que ele arrebanha a multidão? Existem bandas no Nordeste que congregam, reúnem 70, 80, 90 mil pessoas no meio de uma rua, no meio de um estádio. Eles têm unção. Por que eles arrebanham esse povo? É o chamado carisma natural.
E aí os obreiros assumem congregações, daqui a pouco vê a congregação crescer. Aí entra na ilusão. Eu vou pedir emancipação, eu vou me desligar da sede. Aí entra no que nós lemos aí, o pecado da rebelião, é como feitiçaria, como idolatria, como culto a ídolos. E aí o camarada se acha tal e vai e pronto, assume a igreja. Em outras palavras, né? Não dá o golpe militar, dá o golpe religioso. Não dá o golpe militar, dá o golpe religioso. Pura ilusão. Assumir algo que Deus não mandou assumir é ilusão. Entende, irmão? Muitos convites eu recebi, de tudo que foi denominação. Vem para cá, vamos te consagrar, você vai assumir um trabalho, você vai isso, vai aquilo. Eu digo assim, me dá só um minutinho, dá licença que eu vou orar. Quando eu ia orar, o Senhor dizia assim, foge disso, escapa disso, escapa desse laço de morte. Agora, se a minha ilusão não fosse posta de lado, né? Porque nós, quando somos jovens, queremos dominar. Espírito de liderança, eu sou capaz, eu posso, eu tenho condições. Me ligou um rapaz da Baixada há uns meses atrás, pastor, eu fiz seminário, eu tenho condições de dirigir uma congregação, eu ouvi o seu CD, eu acessei o site e eu tenho a visão igual à sua, pode vir aqui abrir um trabalho aqui na Baixada que eu posso assumir esse trabalho. Falei, coitado, ninguém tem visão igual a minha, ninguém tem visão igual a minha, porque ninguém leu 100 livros como eu li, ninguém renunciou às mesmas coisas que eu, ninguém pagou o mesmo preço que eu. Alguém pode ter visão até maior que a minha, mas igual a minha ninguém tem, porque não existe dois chamados iguais na face da terra. Deus nunca precisou de 2 Pedros, nem de 2 Josué, nem de 2 Moisés, nem de 2 Eliseu, nem de 2 Elias. Então, meu irmão, corte hoje as ilusões pela raiz. Você é o que Deus disser que você é. Você vai onde Deus disser que você tem que ir. Você faz o que Deus disser que você deve fazer. Tudo aquilo que você faz, em que antes não tenha feito uma oração e perguntado para Deus, é ilusão. Mas eu te afirmo, toda ilusão tem um final. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.